Vamos lá um dia fazer claro. Vamos sim, senhora. Pronto. Parabéns! Já está tudo combinado. Cá estamos nós para mais uma parte do nosso programa. É verdade. Dizer-vos que, na presença de doutora Teresa Leonardo, muito bem, psiquiatra. E hoje vamos falar com a doutora Teresa Leonardo, se ela nos deixar, porque normalmente ela não nos deixa falar, mas se ela nos deixar... Mas também nós não temos problemas, doutora, portanto pode falar à vontade. Fala! Que eu não tenho nenhum problema traumático. Hoje fiz uma promessa, vou-me pronunciar muito pouco, vou ouvir... Já estou a ver hoje... que sim. Viu a vergonha do último programa, que nós dois levantámos e ficou aqui sozinha a falar, não viu? Viu a vergonha porque passou. Bom, mas no tema de hoje, permissam-me, eu sou catedrática. A menina é catedrática. Exatamente. Até pode a menina dar início à conversa. Exatamente. Doutora, chegue-se mais um bocadinho. Não tenha medo. O nosso realizador está a pedir. Estão afastada. O nosso realizador está a pedir para a doutora chegar-se mais. Pronto. Muito bem, vamos hoje falar então de um processo emocional complexo que é, ou que são as separações. Portanto, nos casais em que há uma relação contínua e, portanto, existe mesmo uma relação, seja ela legalizada ou não é? Pode ser um casamento, uma união de facto, um namoro longo, não é? Quando se dá a ruptura, enfim, de um modo geral, o que é que acontece? Não podemos muito generalizar, pronto. Vamos saber de um modo geral o que é que acontece. Existe uma perda, não é? Uma perda, por isso é que se diz que é semelhante a um luto e é preciso fazer o luto dessa relação. É quando estamos a falar de uma ruptura unilateral, quando é um a acabar. Mesmo que seja bilateral, há sempre alguém que deseja, que incute, que desiste antes, ou porque a relação está desgastada, ou porque começou a gostar de uma outra pessoa. Portanto, mesmo nesses casos, existe sofrimento. A pessoa que deixa, o amante que toma essa iniciativa, normalmente sofre menos. O que se sente rejeitado tem aquela dor, até tem a ver com a sua autoestima, e aí é mais difícil, sofre mais. O que deixa pode sentir culpa. O que é rejeitado sente-se posto à parte, de lado. E, portanto, é difícil quando isso acontece, de facto, assim, como a doutora diz, que é de facto o mais normal, não é? É de facto este desequilíbrio nos relacionamentos, em que um gosta mais, um está mais dependente, o outro menos. E quando se dá esta ruptura, é difícil. Como é que as pessoas reagem a essa ruptura? É difícil e hoje em dia, não é? Nos dias de hoje, já falámos em vários programas, quer-se tudo muito rápido e até desejamos que o sofrimento não exista, mas ele tem que existir e as pessoas têm que passar por ele. Tem que haver uma elaboração, tem que haver tempo e só com o tempo é que se pode passar eventualmente para outro estado, para outro estadio, para outra evolução. Tem que haver uma aceitação. Estamos a falar aqui de relações mais duradouras, não é? Que é aquilo que eu chamo amor, afetividade, de amor, cumplicidade, mas mesmo no amor, paixão, também existe um grande sofrimento quando existe um corte abrupto. Portanto, a separação leva sempre a marcas, a cicatrizes. Portanto, estamos a falar de uma ruptura que não é desejada por um dos lados. Portanto, porque senão há uma conversa, há um amadurecimento, há um desejo comum e aí pode haver um luto, mas não é este luto tão penoso, não é? Há uma readaptação. Tem que haver uma reaprendizagem, mas pode uma nova vivência. Até pode ser bom, mas isso dificilmente acontece. Isso dificilmente é. Há coisas que estamos a falar na generalidade, mas se começarmos a especificar, eu acho várias coisas. Primeiro, acho que depende das idades. Acho que as separações numas idades têm um significado e um peso, noutras idades têm outros. Acho outra coisa, acho que quando a separação é muito unilateral, claro que há sempre um luto, mas às vezes para uma das partes até é um alívio, porque já estava numa relação há muito tempo onde não queria estar, que era um peso, que não lhe trazia felicidade, nem estabilidade, nem coisa nenhuma. E então se houver uma terceira pessoa, até há quem deite foguetes. Sim. Agora, pode sentir disso, culpa, mas... estou de acordo consigo, eu acho que as pessoas passam por esse estado até de felicidade por se separarem,
mas depois ali ao fim de algum tempo há sempre algum luto que é feito, não é? Porque há sempre uma parte que ficou. Sim, de facto as coisas... Nas suas separações, a malha das emoções é muito complexa e aprende sempre qualquer coisa. As nossas emoções, mesmo que nós não queiramos, o que é verdade é que todas as relações, não é? Somos muito baseados na emoção, ainda bem o ser humano é assim. Mas as emoções mudam, Teresa. Mudam. As emoções são voláteis e são e portanto mudam. E nós hoje temos uma emoção, amanhã podemos ter outra. E numa relação existem emoções boas e emoções más. Claro que quando existe uma perda é como um luto. Mesmo o amor tem um princípio, tem uma continuidade e um dia há de ter um fim, nem que seja por morte. Portanto, um dia tem um fim. Só quando uma pessoa desaparece por morte, nós temos tendência, e às vezes isto mesmo nas relações, não é? Temos tendência a lembrar o que era bom, idealizar. E temos que pensar um bocadinho ao contrário, não é? Dizer assim, não, também houve coisas más, e se a outra pessoa não quer estar comigo, ou se não estávamos bem, então eu tenho que aceitar isso e também tenho que ter amor próprio, orgulho próprio. O que eu digo é que, em último caso, a pessoa tem que se fortalecer, a pessoa, neste caso, que é deixada, ou que é rejeitada, ou que se sente posta de lado, porque há sempre alguém a tomar a decisão. Quem toma a decisão é sempre mais forte. Uma decisão em comum. Em relação... Não. Mas aqui, neste caso, configuramos isso. Uma coisa que eu não estou de acordo, aqui está a primeira polémica, isso. que é quem toma a decisão é sempre o mais forte. Eu não acho. Não é o mais forte, é mais difícil voltar atrás. Como tomou a decisão... Sim. É mais difícil, o outro corre mais, é mais difícil. Quem toma a decisão diz, eu tomei, está mais seguro, fui eu que tomei. Fui eu que disse, pode hesitar, mas interiormente, mas fui eu que tomei. As coisas não são fáceis, depende da relação, não é? Não estamos a generalizar, mas é aquela pessoa que toma, que é mais difícil, e o outro, como se sente rejeitado, também tem tendência a correr mais atrás. Os homens ou as mulheres, ou é igual? Pronto, isto vai-se cruzar um bocado. As relações, como a Maia disse no último programa, é uma coisa para ser fofa, para ser bem vivida, para serem queridas, para serem construtivas, para aumentar a autoestima, se não temos que pensar se vale a pena ou não. Em relação à pergunta, e aí há casos mesmo doentios, em relação à pergunta, quem sofre mais, os homens ou as mulheres, isto tem vindo a mudar o padrão. Como temos falado nos últimos 10 anos e como tenho falado nos últimos programas, tem vindo a mudar o padrão. Normalmente as mulheres sofriam mais porque tinham laços emotivos, idealizavam mais a família, os filhos, e o homem, por padrão educacional, era habituado a não exprimir os seus sentimentos, a guardá-los para si e a passar para outra relação, a seguir em frente. Hoje as coisas estão a ficar alteradas. As mulheres estão mais próximas da sensibilidade do homem, sim. Muito mais masculinizadas, muito mais calculistas neste sentido, e aqui, se entrarmos numa faixa etária, por exemplo, dos 40 anos, que é uma faixa em que acontece, se calhar, aqui mais o divórcio, ou muitos divórcios, a mulher, hoje aparece em homem, antes o homem só saía de casa, entre aspas, ou separava-se, é muito difícil o homem estar sozinho, ele só se separava quando tinha outra pessoa. Hoje não, as pessoas chegam a um mútuo acordo, ou até a mulher pode querer a separação, mas depois o homem que até diz, não, eu não quero nenhuma companheira, ao fim de 1 ano, 2, 3 anos, deseja voltar a amar, deseja estar com alguém. E chegam, quer amigos, quer pessoas em consulta, a dizer, doutora, mas torna-se difícil, porque as mulheres hoje estão muito calculistas, eu gostava de voltar a ter alguém. Não estão tão parvas, é isso que a doutora quer dizer. Estão iguais, estão a ficar, ou seja, estão a copiar o comportamento masculino. Não, estão sobretudo... E em algumas coisas estão e não têm graça nenhuma. Estão sobretudo mais calculistas, mais... Mulheres são mulheres, homens são homens. Há coisas que eu acho que as mulheres fazem hoje em dia que eu não estou nada de acordo. Obviamente que homem é homem, mulher é mulher. Masculinizados das mulheres. Não, mas nesse sentido, não é por aí. Não se estão a entregar logo tão emotivamente, começam uma relação mais desconfiadas, e eles agora começam-se a ver em espelho. Então isso que eu fazia, ou que elas me estão a fazer, e não estão a gostar. Antigamente era tranquem as vossas filhas em casa, eu agora tranco os meus filhos em casa, os rapazes. É verdade! Não é? As miúdas são umas malucas. Pois, agora estamos a passar para outra faixa etária. Olha, aqui o Gonçalo com 16 anos, digo-te uma coisa, de preocupado que eu estou. Mesmo nas as miúdas viraram o boneco. Não. Também houve uma alteração nessa geração. Olha, a nossa editora diz viraram, pois viraram. Não, concordo de certa forma. Estamos a falar de faixas etárias diferentes, mas concordo. As mulheres têm cada vez mais um papel ativo na sociedade, em termos profissionais, em termos políticos, em termos de gestão e de centros de gestão. Lindamente. Portanto, é natural que a mulher precise, quando chega à casa, de também ter um companheiro que as ouça e um companheiro que partilhe as coisas, quando
quando, há uns anos, esse papel cabia apenas aos homens. Os homens chegavam a casa e tinham que ter alguém que os ouvisse. Agora tem que ser mútuo. Não é disso que eu estou a falar. É. Não, nada disso. Por isso as mulheres hoje têm o comportamento na comportamento, têm mesmo tempo comportamento na exigência das relações. As pessoas com quem eu vivi, como a menina sabe, pessoas muito ativas, profissionais, com muitas horas de trabalho, e isso nunca desgastou as minhas relações, antes pelo contrário, sempre as alimentou. Mas o menino não é um exemplo. Não é isso, está em causa, isso adoro. Não é um exemplo. Adoro. A questão é que, eu falo hoje há mulheres que adotam constantemente comportamentos que eu acho que são masculinos. De conquista, de sedução. Que eu não gosto. Não, comportamentos, até às vezes na atitude. Está a perceber? Eu gosto, para mim, as mulheres, eu gosto das mulheres. Gosto de mulheres femininas, não gosto de mulheres masculinas. E há mulheres muito masculinizadas, percebes? Em termos de imagem. Não é da imagem, Maia. É no pensamento, não é de imagem. Pode ser extremamente feminina. Mas é no pensamento. A estrutura vai mudar. Hoje, com muito mais facilidade. Mas hoje em dia as mulheres estão mais próximas dos homens nos papéis sociais. São menos dependentes. Já tem exemplo. Menos dependentes. Acho que, por exemplo, hoje a linguagem. Nas gerações mais novas também estão a mudar. As mulheres hoje dizem mais palavrões que os homens, que é uma coisa horrível. Por exemplo, eu detesto ouvir mulheres dizer palavrões. E alhos e bugalhos para aqui. Claro. Lá, uma coisa que eu não gosto. Mas em tudo há excessos. Agora, não há de vir que as mulheres hoje em dia dividem o protagonismo na sociedade, dividem o protagonismo em casa e tem que haver partilha. E não pode haver e nas relações também querem isso. Se calhar em demasia, pronto. Nas relações também passaram a desejar isso. A desejar o quê, minha querida Teresa? A desejar essa igualdade, a desejar... Não, mas às vezes a serem também calculistas demais. Eu chego a ter pessoas, pronto, lá está, que se param na casa dos 40 anos e chegam e dizem, doutor, eu até gosto de determinada pessoa, mas eu sei que por intermédio que ela foi saber a minha conta bancária, ao ponto a que chegámos. Se calhar as mulheres não precisam disso atualmente. Algumas sim. E não há homens que querem saber a conta bancária das mulheres? Claro que há, só que agora as coisas começam-se a inverter. E isto começam a não gostar. Atenção, há homens também querem saber qual é a condição económica das mulheres. Os homens também não são assim tão pouco calculistas. Claro, e hoje as mulheres entre duas mulheres igualmente interessantes, se uma tiver uma conta bancária melhor... Se calhar até são mais, não é? Pensam mais. Pronto. Mas as mulheres que eram mais emotivas... Mas as mulheres que eram mais já não acreditam no amor, não há nada a fazer. Nós acreditamos no amor. Talvez eu não posso achar que as mulheres... Eu nem estou a acreditar nesta conversa. As pessoas vão ver a conta bancária. O que é que isso interessa? Existe uma descrença, se calhar existe uma descrença no amor. E lá no fundo uma busca imensa por esse amor. Portanto, isto parece contraditório, mas é aquilo a que se está a assistir. Aquilo que eu lhe vou dizer é que vou-me cruzando cada vez mais e aquilo que está a dizer, ainda mais assente, vou-me cruzando com mulheres que quanto mais a idade avança, no fundo, não é o caso, mas a Maia é um caso muito especial. Eu não conheço mais ninguém. Todos nós somos casos especiais. As pessoas, as mulheres com imagens de mulheres fortíssimas, mas muito fragilizadas interiormente, quero que eu lhe diga. E homens também. Olha, se calhar cada vez assiste mais a homens. E homens também haverão. Cada vez existe mais. Mas a verdade é que elas começam a ter estas defesas. A sociedade já lhes permite, desde que nascem, não é? Desde pequeninas, por isso é que diz da geração dos 16, 20 anos, já estão diferentes. Já querem controlar, já são elas que querem escolher. Antes era mais o rapaz que andava atrás, agora já são elas. Queres, não queres, tenho o teu amigo. E eu assisto a isto. Daí a mudança de comportamento na sociedade. Mas isso não é materialismo, mas aí não estamos a ver materialismo. Não, estamos a ver procura de afeto. Eu hoje já assisto. Não procura de afeto. Que é uma coisa que me deixa. Sim, mas às vezes não só pelo amor. O materialismo também não se vê só nos bens materiais. Os homens estão muito a colher aquilo que semearam. Exatamente. Olha a conversa. Tal e qual. Aqui há uns anos. Quer dizer que eu tenho que me irritar com isto? Já estamos a fugir ao tema, mas é isso. E as suas contas bancárias para conquistar as mulheres agora não gostam. Exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que estamos a chegar. Não compravam um posto para impressionar, agora não gostam. Já estamos Temos pena. Chegámos a um ponto em que, e eu isto acho, se queres que te diga, de um ridículo tal em que se torna quase heroína uma mulher, neste caso é uma mulher, que tem como grande cartaz de visita uma lista de 100 e tal homens com quem foi para a cama, como se isto fosse uma coisa fantástica. Eu devo dizer, eu nem um homem acho isto bem, acho até péssimo. É péssimo. E qualquer dia estas pessoas são heróis. Portanto, para onde é que estamos a caminhar? É para aqui que queremos caminhar? É isto que queremos dizer aos nossos filhos? É esta a sociedade que nós queremos? É esta a emancipação tão querida? Olha, eu orgulho por contar pelos dedos das mãos as pessoas com quem eu tenho o meu corpo, sou homem. E orgulho disso. Claro, os dedos das mãos? Mas isso... E quantas mãos tem o menino? Chegam duas.
Estou a brincar porque ele é um homem sério e só por ele ser é que eu me permito brincar com ele. Acho que isto é tudo de um disparate tal, percebes? Mas o ideal é de facto. É tudo giro, mas vai haver uma nova mudança, vai haver uma nova mudança. É de facto as pessoas relacionarem-se de uma forma igualitária, havendo diálogo, transparência e mesmo nas manifestações afetivas, as pessoas vão serem apanhadas de surpresa no final das relações. Claro que vão. Porque muitas vezes o que acontece nestes lutos difíceis é que o casal deixou de falar, o casal cresceu em caminhos diferentes e depois um é apanhado de surpresa pela ruptura. E daí o luto é difícil. É difícil manter uma relação, não é? É muito difícil. Negociar, ter criatividade, a sinceridade. E mesmo no início a expectativa que cada uma das pessoas tem. Claro. E depois tem que ser sempre alimentada. Tem que ser Olha, estamos aqui a conversar tanto tempo, não está na hora de fazer o almoço, você? Já me quero mandar embora. Não, eu hoje falei tão pouquinho. Isto não são horas de começar a ir às compras e preparar o almocinho. Então quem é que faz o almoço lá em casa? Consultas. Quais consultas? Consultas. A hora do almoço não há cá consultas. Realmente. Meu querido, há tempo para tudo. Uma mulher tem uma capacidade de ter uma gestão de tempo que muitos homens não têm. Isso é verdade. Porque uma mulher consegue trabalhar, consegue fazer compras, consegue gerir a casa, consegue tratar dos filhos, consegue arranjar tempo para fazer o amor. Isto chega ao ridículo. A cuidar do amor. Como a menina sabe, agora deixam de cuidar e eles, mas agora não cuidam de mim. Como sabe, quem faz a maior parte das refeições sou eu e tenho prazer porque dá-me gosto de cozinhar. Mas acho de um ridículo tal. Vocês estão a levar isto a um extremo tão ridículo que hoje quase também já é bem as mulheres dizerem eu na cozinha nem entro. Como se isso fosse uma coisa anormal. Mas isso é o extremo ridículo. É normal entrar como o homem entrar também. Pronto, é normal que as mulheres entram. Há outras que não mas há mulheres que fazem gáudio disso. Eu não sei cozinhar, nem quero aprender. A minha amiga, a pergunta que eu faço é: e quando parir, quem é que faz a comida para os seus filhos? Ou para os bebés, não é? Pronto, todos temos que aprender um bocadinho de tudo. Não se pode chegar a extremos. E vocês estão aqui a querer extremar-se de uma forma. Ninguém, nem as mulheres, nem os homens. Pronto, e os homens. É ridículo. Mas os homens, se calhar, como a Maia dizia, estão a imitar os homens. Os homens antes também faziam esse extremo. Mas na cozinha já não que vocês são um ser superior, mas é preciso encontrar copiem as boas coisas e não as más, não é? Sejam inteligentes. Estamos a falar como ultrapassar o fim de uma relação. Mas é que isto dá separação. Isto tudo que nós estamos aqui a falar dá muitas vezes em separação. O que acontece é que é preciso encontrar soluções no casal. Ou seja, eu estou num casal, por exemplo, eu sou casada contigo. Era perfeito. Era lindo. Havia comida a montes naquela casa. Minha amiga! Bom, a questão é esta, é que imagina que é um casal em que de facto ela não tem essa valência culinária, não gosta, não se interessa. Se o casal encontrar solução para isso, ideal. Agora, uma coisa é as pessoas andarem-se a enganar, ela andar-se a esforçar a cozinhar, fazer uma coisa que não gosta. Ela, por exemplo, olha, isto acontece tanto nos casamentos que isto é uma coisa que me encanita. Já estou a usar uma expressão tua, se não te ofendes. Minha amiga. Eu conheço namorados que elas detestam futebol, mas enquanto namoram, apoiam imenso o namorado a ver futebol. Vêem futebol em casa, vão ao estádio acompanhar os namorados, casam, já não pode haver futebol, só vês futebol, não me ligas a mim. A falta de sinceridade nas relações é que é o grande problema das relações. É isso que as pessoas não se mostrarem como são. Há um amigo meu que mora no vizinho, ao pé de mim, que diz que das primeiras coisas que disse à mulher foi, olha, à namorada, ela ainda assim não é portuguesa, das primeiras coisas que lhe disse foi, há uma coisa que ficas a saber hoje e daqui a 30 anos, vai ao encontro que diz que é, na hora de jogar, ele é sportista, quando jogo ao Sporting, vejo futebol, bebo as minhas cervejas e acabou, ia a ser assim até o resto da vida, ok? Muito bem. Mas às vezes estes alertas que têm que se fazer também, coisas piores. na altura de namoro, não, mas já há deste. Mas as pessoas fingem para conquistar os outros e a seguir depois cai tudo, bum! Um tipo está a ver futebol e elas estão, o futebol, lá vem o futebol, que antigamente era Benfica. Claro, esse é o problema, é a falta de transparência e de honestidade nos sentimentos, nas relações. O tal cálculo que quiser. Vamos ao acidente. Vamos ao acidente e já voltamos. Acidentou, a CMTV mostrou. Mostrou e vamos, portanto, a um acidente onde está a Sofia Pissarra, que está sempre alerta, e já voltamos para a conversa com a doutora Teresa Linar. Está com frio a Pissarra, coitadinha. E está frio na rua.
Olá, bom dia Maia, bom dia Nuno. É isso mesmo, nós estamos sempre alerta e estamos sempre aqui para dar a notícia mais atualizada. Neste momento estamos na Cril, onde houve um acidente, uma colisão envolvendo 3 viaturas ligeiras, mas em dia de greve, como dizíamos há pouco, em dia de greve do metro, e isso naturalmente reflete-se no trânsito. Quando há estes pequenos acidentes, naturalmente o trânsito complica ainda mais. Nós encontramos-nos na Cril, no sentido Sacavém-Algés, depois do túnel de Benfica, e de facto este choque envolvendo estas 3 viaturas obrigou ao corte da via mais à esquerda e naturalmente isso está a dificultar bastante amanhã aqui à saída do túnel do Grilo, aqui na saída da Cril. A fila é bastante longa, sobretudo junto à chegada a este túnel, que está absolutamente congestionado e portanto muito difícil fazer aqui esta circulação. Recordo, estamos na Cril, sentido Sacavém-Algés, junto ao túnel de Benfica. Uma colisão envolvendo 3 viaturas ligeiras está a ser acompanhada já pelas autoridades que já estão no local, também pelas estradas de Portugal, procederam então ao corte desta via mais à esquerda e espera-se então que com a chegada das autoridades o trânsito possa ser reposto rapidamente para que a fila que se faz sentir e que se congestiona lá atrás, já muito antes do túnel de Benfica, possa então aliviar e permitir fazer aqui o trânsito a fluir com maior tranquilidade. Recordo, é dia de greve do metro, naturalmente há muito mais carros a circular hoje na estrada, como pudemos acompanhar há pouco, na segunda circular o trânsito está também bastante congestionado. Há aí a registrar também 2 acidentes no sentido aeroporto Benfica, um junto à saída para o Campo Grande, o outro mesmo por baixo do viaduto do eixo norte-sul, também estavam em fase final de resolução e, portanto, também aí as coisas bastante difíceis, não só pelas obras que estão a decorrer na segunda circular, mas também, naturalmente, devido a estes 2 acidentes em dia de greve e, naturalmente, com muito mais carros a circular hoje nas estradas de Lisboa. Obrigado, Sofia. Voltámos a estúdio. Obrigado. Só para dizer o que é que vai ser em ao almoço. Vai comprar o quê? Diga lá. Hoje, enquanto mulher, o que é que vai fazer? Passar a ferro? Lavar a roupa? O que é que vai fazer? Hoje, enquanto mulher? Sim. Dê-me uma boa resposta. Já trabalhei. Dê-me uma boa resposta. Vá, dê-me lá uma boa resposta. E uma boa resposta é: vou para o meu consultório atender os meus clientes. É verdade, resposta, é verdade, enquanto é mulher. verdade, Muito é bem. verdade, Com certeza. é verdade, Muito bem. é Agora, verdade, é verdade. Hoje vou passaste uma tratar, camisinha, não lhe fazia hoje mal vou nenhum. tratar. Olha, daqui a pouco já lhe conto o meu dia enquanto mulher. Quer? Ora, exatamente, então é assim, hoje querem saber o meu dia, hoje vou tratar realmente, já tratei de mim um bocadinho aqui de manhã, já foi muito bom estar aqui com a produção, é ótimo. Porque Está maquiadinha, penteadinha, acaba por se rir e estar muito bem, é ótimo estar com vocês. Obrigada. Agora realmente vou trabalhar, vou para o meu consultório, vou tratar dos meus doentes, muito mais do que eles pensam, não é só do corpo, mas também encaminhá-los espiritualmente, ver o caminho deles, o que posso ajudar, e depois disso tenho um jantar, provavelmente com um amigo, com um grupo de amigos. Em casa. Não, na casa do José Motinho, pronto, espero que não leve a mal. José Motinho, leva um abraço nosso. Um abraço nosso. Portanto, claro. Espero chegar a tempo, Esta porque hora está o José médica que é Motinho a cozinhar para médica, elas, está a ver? O José Motinho cozinha, aliás, muito bem, é um excelente anfitrião. chega sempre atrasada, portanto espero estar lá pelo menos às 9 horas, 1 hora depois do combinado, Muito ou 1 hora bem. depois. Portanto, Doutora? vai ser o meu dia e é assim. Portanto, tarefas de casa não nada. Nem a cama deixou feita. Hoje não, hoje vai ser o Zé. Não, hoje vai só ter uma tarefa de casa hoje vai ser extraordinária, o que é Zé. desfazer Fez a a cama cama? quando chegar. Hoje vai ser o Zé. Fez a cama? Isto agora Responda ao que eu estou a perguntar. Fez a cama? é uma mulher perfeita, pá, ninguém me dá valor. Isto realmente Ainda não respondeu. ao ponto é que Fez eu a cheguei. cama quando saiu de casa? Quando eu não falo, sou questionada. Fez a cama? Nuno. Puxei o edredom. Muito bem, muito bem. Sim, senhora, pode Obrigado, ser. hoje foi muito Daqui a pouco já lhe vou contar o meu dia. Muito bem, agora vamos falar de Daqui a Joaninha. pouco. Agora Obrigado. vamos fazer um curto intervalo. Muito bem. Pá, hoje não há tempo para compras. Até já.